E aí galera, beleza? Aqui quem está falando é o professor Alessandro e essa é a nossa aula de Física. A aula essa que é destinada para todos os primeiros anos da Escola Ubirajara. Essa é a aula 1 do segundo bimestre. Então nós vamos para a primeira aula de Física do segundo bimestre. O assunto que nós vamos falar hoje, galera, é o movimento retilíneo uniforme, que também é conhecido como MRU, certo? Movimento retilíneo uniforme, MRU. Esse movimento, galera, ele ocorre com velocidade constante. Como assim? A velocidade não vai mudar, vai ser sempre a mesma, certo? Velocidade constante é uma velocidade que não vai sofrer alterações. E por conta disso, esse corpo, esse objeto que está se movimentando, ele vai percorrer espaços iguais em tempos iguais. Por exemplo, imagine esse rapaz aqui correndo, certo? Ele está correndo sobre uma linha aqui que nós vamos chamar de trajetória. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso. Uma linha aqui, certo? Que nós vamos chamar de trajetória. E aqui embaixo tem alguns números. Cada número desse, galera, representa uma distância que ele percorreu. Essa distância eu vou dizer que está em metros, ok? Então, 0 metros, 2, 4, 6, 8 metros. Tudo metros aqui, ok? Então, vamos supor que ele percorreu essa primeira parte aqui, em 1 segundo. Vamos dizer também, que ele percorre essa segunda parte aqui, em 1 segundo. Essa terceira aqui, em 1 segundo também. Você repara que ele está percorrendo espaços iguais, ou seja, de 2 em 2, em tempos iguais, ou seja, aqui, de 1 em 1. Se os tempos estão iguais e as distâncias percorridas estão iguais, é porque esse é um movimento retilíneo uniforme, né? Por conta disso, nós podemos classificar esse movimento aqui como movimento retilíneo uniforme, que é o MRU. E sua velocidade, né, ela é constante, ou seja, a velocidade desse rapaz aqui, ela não está sofrendo alterações, por isso que ele está percorrendo espaços iguais em tempos iguais. Ok? Fica atento a isso. Então vamos falar aqui um pouco mais sobre movimentos e algumas definições. Os movimentos a gente vai classificar aqui em 2. São eles progressivo. Como é que eu vou saber que o movimento é progressivo? O movimento ele é progressivo, galera. Imagine aqui a trajetória, né, como eu já falei para vocês. O nome dessa seta aqui é a trajetória. E essa trajetória ela tem um sentido. Olha aqui a setinha, certo? Ela tem um sentido. Se você está a favor da trajetória, nós vamos dizer que esse movimento ele é progressivo. Dizer que o movimento é progressivo é dizer que a velocidade dele é maior que zero. Se a velocidade é maior que zero, é porque a velocidade é positiva, né? Porque quem é maior que zero é positivo. Se esse corpo, esse automóvel, né, ele estiver se locomovendo no sentido contrário à trajetória, como é esse caso aqui, nós chamamos esse movimento de retrógrado, beleza? Movimento retrógrado, galera, quer dizer que a velocidade é menor que zero. E uma velocidade menor que zero é uma velocidade negativa. Ok? Então, recapitulando, nós temos o movimento progressivo, é no sentido da trajetória e a velocidade é positiva. E nós temos o retrógrado, que é uma velocidade negativa, que é no sentido contrário à trajetória. No caso aqui, ela está aumentando de 10 em 10, certo? Tudo isso aqui está dado em metros, ok? Feito isso, vamos falar aqui sobre a função horária do espaço. A função horária do espaço, galera, como o próprio nome já diz, é uma função que depende do tempo, por isso que tem esse nome horária, beleza? Essa função, galera, ela tem uma certa cara, e a cara dessa função é isso aqui, S é igual a S0 mais VT. Essa fórmula, galera, ela é conhecida como fórmula do sorvete. Por isso que eu coloquei o sorvete aqui do lado. Olha só por quê, SOVT. Beleza? Só para não esquecer. Mas o que é que significa cada letrinha dessa aí? Vamos lá. Daqui a pouco eu explico como é que você vai usar essa fórmula, né, da função horária do espaço. O S significa espaço final. Então, sempre que você vê a letra S aqui, você vai ver que ela significa espaço final. O S0, galera, ela significa espaço inicial. Então, quando vê S0, significa espaço inicial.
O V, galera, é de velocidade, beleza? E o T é de tempo, beleza? O T representa o tempo. Opa, então tá aí. Então, S é de espaço final, S0 é de espaço inicial, e V de velocidade e T é de tempo. Mas para que serve a função horária do espaço? Para que serve essa fórmula aí do sorvete? Galera, essa função ela vai descrever o movimento de algumas coisas que estão se movendo com velocidade constante. Por exemplo, imagine que você está num carro e esse carro está com velocidade constante. Esse movimento ele pode ser representado por uma função. Então, o movimento daquele carro, né, o seu movimento com aquele carro, vai ter uma função. Vamos supor que tem um rapaz correndo, como no exemplo. Tem um rapaz correndo com a velocidade constante. Vai ter uma função para ele. Vamos supor que tem, deixa eu ver aqui, está passando um trem, certo? E esse trem tem velocidade constante. Se ele tiver velocidade constante, vai ter uma função para descrever o movimento dele. Então, cada corpo se locomovendo a velocidade constante vai ter sua função, certo? Mas, para que eu vou querer saber a função horária do espaço daquele corpo? É importante, galera, essa função, porque ela vai te dizer onde é que aquele corpo, né, onde é que aquele objeto vai estar quando passar o tempo que você quiser. Por exemplo, onde é que esse trem que eu falei vai estar quando passar 10 segundos, e quando passar 20, e quando passar 1 hora? Dá para saber? Dá. Se ele tiver velocidade constante, é só você saber a função horária do espaço dele, que você descobre onde é que ele vai estar. No primeiro exemplo que eu falei, que você estava dentro de um carro se locomovendo com velocidade constante. Se eu usar a função horária do espaço, né, se eu criar a função horária do espaço desse movimento, eu posso saber onde é que você vai estar quando passar 1 hora, 2 horas, 3 horas. Lembrando, a velocidade tem que estar constante, beleza? Eu vou dar mais exemplos, mas antes de ir para esses exemplos, deixa eu falar aqui sobre uma observação que é muito importante. Quando você estiver resolvendo questões e aparecer essa sigla aqui, ó, SI, significa Sistema Internacional de Unidades. É porque existe muitas unidades, né? Por exemplo, para tempo existe segundos, horas, minutos, certo? E para fazer com que as coisas tenham um padrão, foi adotado esse SI, que é o Sistema Internacional de Unidades. Então, por exemplo, no tempo, sempre que a gente falar de tempo, no SI, o tempo tem que ser dado em segundos. Então, se tiver em horas ou em minutos, certo? Converta para segundos. O espaço, existem outras formas, né, de demonstrar o espaço. Pode ser em centímetros, em quilômetros, mas no SI ele pede para que seja em metros. Então, espaço em metros e tempo em segundos. Já a velocidade, galera, ela pode ser dada em quilômetros por hora, né? Mas lá no SI ele quer que seja em metros por segundo, beleza? Então, falou de SI, é porque o espaço tem que estar em metros, o tempo tem que estar em segundos e a velocidade tem que estar em metros por segundo, beleza? Feito isso, vamos dar continuidade com exemplos, para vocês entenderem como é que funciona essa questão da função horária do espaço. Então, vamos lá. Vamos responder aqui 4 exemplos só do movimento desse carro aqui. Imagine que você tem uma trajetória e tem um carro se locomovendo aqui com velocidade igual a 10 metros por segundo, certo? Vamos responder aqui o item A. No item A, galera, ele pede para tu dizer quem é o espaço inicial e quem é a velocidade escalar. Espaço inicial é representado pela letra S0, né? Lembra lá que eu mostrei para vocês que S0 é espaço inicial. E ele quer saber quem é o espaço inicial aqui. É só olhar de onde é que ele está saindo. Ó. Ele está saindo do 5. E é 5 o quê? 5 metros. Então, 5 metros. Beleza? E ele quer também saber a velocidade. Velocidade é representada pela letra V, né? Então, V é igual. Velocidade ele já dá ali, ó, em cima do carro, certo? Então, 10 metros por segundo. Então, tá aí o item A, beleza? Vamos para o item B. No item B, galera, ele pede para tu, ó, determine a função horária do espaço para o automóvel.
ele quer que tu diga qual é a função horária do espaço que descreve esse movimento aqui do automóvel, ok? Como é que você vai fazer isso? Primeiro, tu vai escrever aqui a fórmula do sorvete, certo? S é igual a S0 mais V vezes T, ok? Aí nós vamos agora fazer algumas substituições. Olha só como é que vai ficar. Ó. Vou botar aqui para a setinha aqui do lado. Olha só. Repete o primeiro S, certo? Repetir o primeiro S. Igual. S é igual. S0, galera. Quem é S0? Tu acabou de dizer aqui no item A. Ó. S0 é 5, é de onde ele está saindo. Então, no lugar do S0, tu coloca um 5. Ó. Mais. Poderia ser menos aqui? Poderia. Em que situação? Se a velocidade fosse negativa, né? Se ele estivesse voltando. Mas aqui, como ele está no sentido da trajetória, é mais. Beleza? No lugar do V, tu vai colocar quem? Tu vai colocar a velocidade. Ó. Quanto é que deu a velocidade? 10. Então, no lugar do V, tu coloca um 10. E o T? Tu vai colocar quem no lugar dele? Ninguém. Tu simplesmente vai repetir o T. Beleza, precisa fazer mais alguma coisa? Não. Acabou. Tu acabou de descobrir a função horária do espaço desse carro aí. Vou só destacar aqui. Destacando aqui. Pronto. Tu acabou de descobrir a função horária do espaço para esse carro aí. Ok? Mas como é que eu vou usar essa função horária do espaço desse automóvel que tu acabou de descobrir aqui? Ó? Como é que tu vai usar isso? Bem simples, nós vamos usar agora na letra C. Ele quer que você calcule aí, né, a posição quando passar 5 segundos e depois calcular a posição quando passar 10 segundos. Olha só o que você vai fazer. Tu vai pegar essa função aqui que tu acabou de descobrir, certo? E vai colocar aqui embaixo. Ó. S é igual a 5 mais 10. Só que quando chegar no T, ó, tu vai substituir, ó, por 5. Então, no lugar do T, ó, tu abre um parêntese e coloca um 5. Deixa eu só botar um pontinho aqui. Certo? Colocou um 5. Agora resolve. Ó. S é igual. Primeiro tu multiplica. Não vai somar, certo? Não bota aqui 10 mais 5 é 15, não. Primeiro multiplica aqui, ó. 10 vezes 5 aqui, galera, ó, dá 50. Mais, né, esse 5 que já estava aqui, ó. Certo? Então vai ficar 5 mais 50. Então isso aí, galera, vai dar, ó, 55 metros. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que quando passar 5 segundos, ele vai estar lá em 55 metros. Olha só, ele saiu dos 5 metros. Ele vai estar lá no 55. Não tem nem desenhado aqui, aqui só tem até 20. Ó. Mas ele vai estar lá no 55, quando passar 5 segundos. Beleza? E quando passar 10 segundos? Vamos colocar aqui, ó. Quando passar 10 segundos, tu vai fazer a mesma coisa, ó. Vai repetir tudo. Mais 10. Só que no lugar do T, aqui, né, ó, dessa função, tu vai colocar um 10 agora. Pronto. Então vai ficar aqui S é igual a 5 mais 10 vezes 10, ó, 100. Então, S é igual a 100 mais 5 dá 105. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que quando passar 10 segundos, esse carro vai estar lá no 105. Ou seja, saiu aqui do 5, passou 10 segundos, vai estar lá em cima do 105. Como eu falei, não tem aqui nessa trajetória, aqui só vai até o 20, mas continua, certo? Continua, ele vai até os 105 metros, ok? Então tá aí o item C, beleza? Vamos para o item D. Esse item D, às vezes, costuma confundir as pessoas, então tomem cuidado quando for resolver esse item D. Mas eu vou fazer outro exemplo também. No item D ele pede, ó, determine o instante em que o móvel passa pela posição 50 metros. Galera, quando vir questão desse tipo, ó, determine um instante, instante é tempo, ou seja, ele quer descobrir o tempo. Mas ele quer descobrir o tempo quando a posição, ó, for 50 metros. Como é que você vai resolver esses casos em que ele quer saber o tempo? Olha só, pega a formulazinha do sorvete dele de novo, ó. S é igual a 5 mais 10 T, não é? Aí, como ele quer saber a posição quando tiver em 50, posição é espaço.
Então, no lugar do espaço, tu coloca 50. Ó. No lugar desse espaço aqui, ó, coloca 50. 50 é igual a 5 mais 10t. Beleza? Deixa eu só ajeitar esse S, que está muito parecido com 5. Então, S é igual a 5 mais 10t. E no lugar do S eu coloquei o 50, porque ele quer saber o tempo, né, na posição 50. Então aqui, tu vai ter que deixar esse t sozinho. Então vamos passar todo mundo para o outro lado. Primeiro vamos passar o 5. Ele está somando, vai passar diminuindo. Então vai ficar 50 menos 5 igual. Aí no outro lado ficou 10t sozinho. Ó. 50 menos 5 vai dar 45. Mudou de sinal porque estava mais, foi para o outro lado, ficou menos. Então 45, certo? Igual a 10t. Como tu quer descobrir o valor de t, tem que deixar ele sozinho. Então, passando esse 10 lá para o outro lado, está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar 45 sobre 10 é igual a t. Beleza? Se tu dividir 45 para 10, vai dar 4,5 segundos. Vou até destacar isso aqui. Pronto. Então, só recapitulando aqui, ó. Só recapitulando o que foi que a gente calculou em cada item aqui. No primeiro item, ele perguntou quem era o espaço inicial e quem era a velocidade. Aí tu viu aqui, o espaço inicial saiu do 5, então 5 metros. Quem é a velocidade? Está aqui, ó, 10 metros por segundo. Está aqui, velocidade, 10 metros por segundo. B, determine a função horária do espaço para esse carro. Como é que determina a função horária do espaço? Escreve a fórmula do sorvete e vai substituindo. Quem é esse zero? Tu acabou de dizer aqui, ó, 5. Então, no lugar desse zero, tu coloca um 5. Quem é a velocidade? É 10. Então, no lugar do V aqui, ó, tu coloca um 10. Pronto. Está aqui a função horária do espaço para esse carro aqui. Se fosse outro, era outra função. Beleza? Feito isso, nós vamos para C. Aí na C ele quer saber onde é que esse móvel, né, onde é que esse carro vai estar quando passar 5 segundos. Aí o que foi que tu fez? No lugar do T, tu colocou um 5. E deu quanto? Deu 55. Então ele vai estar lá no ponto 55 quando passar 5 segundos. Continuando. Também perguntou onde é que ele vai estar quando passar 10 segundos. Então tá aqui, ó. Colocamos o 10 no lugar do T e deu 105. Então ele vai estar lá no ponto 105 quando passar 10 segundos. Já na D é ao contrário. Ele não quer mais que tu substitua a letra T. Ele quer que tu substitua a letra S. Mas por que valor? Ele quer saber na posição 50. Então, no lugar do S, tu vai colocar um 50. Quando a gente substituiu aqui, ó, ficou faltando só a letra T, que era justamente o que ele queria. Ó. Determine um instante, ou seja, determine o tempo. Quer que tu calcule o tempo. Então, como ele queria que eu calculasse o tempo, eu descobri que o tempo era 4,5 segundos. Quando passar 4,5 segundos, esse automóvel vai passar lá na posição 50, certo? Lembrando que ele saiu do 5 aqui. Aqui só tem até 20, mas quando passou 4,5 segundos ele chegou lá no 50. Beleza? Vamos para mais um exemplo para ajudar aí vocês. Então vamos lá aqui, ó. Na questão 2, nós temos um atleta, certo? Sobre aqui a trajetória, mas ele está no sentido contrário à trajetória. Então essa velocidade dele vai ser negativa e isso vai alterar algumas coisas nas nossas questões. Olha só por quê. Item A. Define o espaço inicial e a velocidade escalar. Então, item A. O espaço inicial é representado pela letra S0, né? E ele sai aqui, ó, do 20. Então, S0 é igual a 20 metros. Já a velocidade escalar, quer ver, é 4 metros por segundo. Mas como ele está no sentido contrário à trajetória, vai ser menos 4 metros por segundo. Ok? Item B. Assim como nós fizemos na questão anterior, determine a função horária do espaço para o atleta. É só trazer a função horária do espaço, né? Que é conhecido como a fórmula do sorvete, que é S é igual a S0 mais V vezes T. E fazer a substituição dos valores que você tem. Ó. S, deixa eu botar do lado, S é igual. O S0 ó, é de onde ele partiu, ó, 20. Então, 20 aqui, ó, 20.
A velocidade é 4, mas como está no sentido contrário, né, ó, como a gente colocou aqui, ó, menos 4, e o t tu só repete. Então tá aí, deixa eu só destacar. Então, tá aí a função horária do espaço para esse atleta aí. No item C, ele pede para tu determinar a posição do atleta para t igual a 10 segundos. Então, vamos lá, item C. Tu pega essa função e repete aqui embaixo, S é igual a 20 menos 4, e no lugar do t tu coloca o tempo que ele quer, né? Ó, que é 10. Então tu coloca no lugar do t um 10 aqui. E primeiro multiplica, certo? Nada de somar primeiro. 4 vezes 10 aí, ó, vai dar 40, então fica 20 menos 40. Tu tem 20 e tira 40, vai ficar menos 20 metros. Ou seja, quando passar 10 segundos, ele vai estar lá em cima do menos 20. Vai ser mais ou menos por aqui, ó. Menos 20. Ele vai estar mais ou menos nesse ponto aqui. Não tem aqui, né, na trajetória, mas ela continua. Ele vai estar lá no menos 20. No item D, mesma coisa do item D da questão passada, ó, determine em que instante o móvel passa pela posição 0. Não é móvel, certo? É o atleta. Passa pela posição 0 metros. 0 metros, galera, é a mesma coisa que origem dos espaços. Então, se alguma questão aparecer o nome origem dos espaços, é a mesma coisa que 0 metros. Beleza? Então, igual a gente fez na questão passada, vamos lá. S é igual, repete, né? Estou repetindo aqui a função do rapaz, a função desse atleta, que nós descobrimos no item B. Só que agora ele quer saber o instante. E como eu disse para vocês, quando quer calcular o instante, é porque ele quer calcular o tempo. Mas quer calcular o tempo para que posição? Para a posição 0 metros, que é a origem dos espaços. Então, no lugar do S, né, que é o espaço, que é a posição, tu coloca um 0. Então, vai ficar 0 é igual a 20 menos 4t. Beleza? Como a gente tem que deixar esse t sozinho para descobrir o valor dele, né, vamos passar todo mundo para o outro lado. Primeiro passo 20. Vai ficar 0 menos 20 é igual a menos 4t. 0 menos 20 dá o próprio menos 20. Menos 4t. O t está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então vai ficar menos 20 sobre menos 4. Isso é igual a t. Então t é igual, esse menos de cima com menos de baixo, certo? Vai embora e fica 20 dividido para 4, que dá 5 segundos. Deixa eu só demarcar isso aqui. T igual a 5 segundos. Só mais um comentário sobre esse item. Ele diz que quer que calcule o instante, ou seja, o tempo em que ele passa pela posição 0 metros, que é a origem dos espaços. Ou seja, com 5 segundos, ele sai do 20 e chega aqui na origem dos espaços, ó, que é o 0. Quando passar 5 segundos, ele vai estar passando aqui em cima do 0. Aí na C, ó, ele quer saber onde é que ele vai estar quando passar 10, né? Ele já tem passado do 0 e está chegando lá no menos 20, né? Porque aqui, ó, na C, ó, deu menos 20. Beleza? Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido esses exemplos. Qualquer coisa, é só entrar em contato que eu tiro a dúvida de vocês. Beleza? Valeu!